um decreto ditatorial meu. A lei me garante isso. O que a imprensa começou a perturbar? Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Aham. Se você for me visitar, Vai tá tá lá. lá. Tá lá. Aham. Agora, eles começaram a querer ter acesso quem ia visitar no Alvorada. E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você na tua casa não deve satisfação a ninguém. E aí, hein, Toledo, como é que você vê essa história do sigilo? Como é que deve ser a reação dos jovens? A gente estava falando aí sobre o comportamento dos jovens. Será que essa fala do Bolsonaro pode mudar o voto do jovem brasileiro? Bom, o Flow, apesar de ser o maior podcast brasileiro, talvez hoje em dia, ele tem um público muito específico, né? Vamos lembrar que há pouco tempo o segundo apresentador do Flow, Monark, foi demitido porque defendeu a existência do Partido Nazista, né? Aliás, vendo a entrevista, descobri que o Monark era o que tinha um raciocínio mais rápido da dupla. O que me chama a atenção aí, Fabíola, é que esse público, pelo menos o que estava ali se manifestando no chat ao vivo do Flow, era francamente bolsonarista. Não acho que quem assistiu ao vivo vai mudar de opinião ou vai mudar de voto por causa das mentiras reiteradas, sem novidade, do Bolsonaro. Agora, esse tipo de evento, que é na verdade uma live vitaminada, né? Porque ele falou com menos interferência do entrevistador do que se tivesse com o sanfoneiro lá no Palácio fazendo a live semanal dele, né? Duvido que isso daí tivesse, se fosse só ao vivo, que isso daí tivesse um impacto. Porém, como no caso das lives, esse tipo de entrevista serve para quê? Para as campanhas, e aí vale destacar o quanto ele se preocupou em falar o nome do Carlos Bolsonaro e repetir, talvez tenha sido o nome que ele mais repetiu ao longo de toda a entrevista, né? Para elogiar o filho que cuida do marketing dele, das mídias sociais dele. O Carlos vai lá e pega os cortes, né, os chamados cortes dessas lives, no caso aí do Flow, e joga nas mídias do Bolsonaro para fazer propaganda. O que foi isso? Foi um ato de propaganda. Então, essa repercussão que vai acumulando, já está, como vocês disseram, 6 milhões de visualizações, isso daí vai se propagando e eventualmente pode vir a ter um efeito. Agora eu concordo com o Josias, eu acho que a eleição, como qualquer eleição, é decidida pelo órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. E o bolso do brasileiro vai começar a ser afetado a partir de hoje, principalmente dos mais pobres, pela fraude eleitoral que eles montaram junto com o Arenão, que é como eu chamo aquilo que a imprensa chama de Centrão, comandado pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, que é essa distribuição de dinheiro em período eleitoral, algo que já foi vedado quando o Brasil era um país normal, e que vai ter um impacto econômico, certamente. Esse impacto econômico a gente pode prever que vai beneficiar o governo.